Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Quando Deus, Ele criou Adão e o colocou no jardim do Éden, Adão estava ali cercado de abundâncias, de farturas, de riquezas. Aí o texto diz, 2:7: Então formou o Senhor Deus ao homem de quê? Do pó da terra, e lhe soprou nas suas, e lhe deu fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quem plantou? O próprio Deus plantou o jardim na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento: manga, mamão, melão, banana, abacate. A fruta que você gosta, Deus colocou no jardim. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Veja bem, não chovia como chove hoje. A água saía da terra, brotava da terra. O primeiro rio chamava-se Pison, e o segundo rodeia a terra de Arvilá, onde há... O que é que tem nessa terra? O que é que tem nessa terra? Ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. São pedras preciosíssimas. Ouro, ônix e muitas outras qualidades de pedra maravilhosa. Tudo isso cercava-se Adão. Ou seja, ele tinha acesso a tudo isso. Lugar de prosperidade, de bênção. O Senhor deu tudo de bom para Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui como era a vida de Adão. E nessa noite nós queremos falar um pouco sobre isso. As bênçãos que Deus deixou para a sua igreja, que está à disposição da sua igreja. Esta semana eu quero testemunhar de bênção que Deus realizou na minha vida. Às vezes nós recebemos bênção, já foi facultado aqui, e em todo culto é facultado, para você dar um testemunho de bênção, de vitória. Para quê, pastor? Para me exaltar, para me exibir? Não, para aumentar a fé dos irmãos. Por quê? Porque assim como Deus abençoou a tua vida, o irmão vai crer e acreditar e aumentar a sua fé, que Deus também vai abençoar ele. Então não esconda as bênçãos de Deus na tua vida. Deus te fez uma bênção esta semana. Deus operou um milagre, menor que seja. Conte para a igreja, para que o nome do Senhor seja exaltado e a fé do irmão seja aumentada e seja glorificado o Senhor sobre a terra. Faça isso. Essa semana Deus me abençoou com 4 vitórias. Porque comigo, ela vendeu o carro. Vendi o carro. Vê se a irmã está aqui. Acho que está não. Eu vendi para um abençoado, pai de uma irmã que se congrega aqui. E aí eu fiz uma declaração, dando autoridade a ele para transferir o carro e tal. Ele vendeu o carro para outro, não transferiu, não fez nada. Puxa. Aí pouco mais começa a chegar documento do carro na minha casa. 10 anos depois. Acho que foi em 2010, eu acho, mais ou menos. E o carro no meu nome, rodando por aí. Se bater e matar, morrer alguém, o padre é o pastor. E o carro por aí.
meu Deus do céu, onde é que está esse carro? Cadê esse carro? Cadê esse carro? Não tem endereço, ninguém sabe cadê. E aí, uns 2 anos atrás, um abençoado ligou para mim, lá de Limoeiro do Norte. É dono desse carro? Sou. Eu vou dar busca e apreensão nesse carro se você não transferir ele, eu disse. Não, vamos transferir e tal, e passou e tal e tal. Ele vendeu para outro. Fosse outro agora, entrou em contato comigo. Disse, meu irmão, nós vamos mudar, passar a transferência desse carro logo, logo. Ou passa, ou eu boto no Detran, busca e apreensão. Onde encontrar ele, vai preso. Não, vamos resolver e tal aqui. Ele veio em Maranguape, acertamos. Aí eu fui lá, levei o carro pro Detran, passa pela revisão, passa por vistoria, passa aqui, vai para lá, um dinheiro medonho. Isso tu paga tudo, o carro é teu. E aí conseguimos tirar a transferência, que o abençoado perdeu a transferência. No final da tardezinha lá, não teve como eu transferir, tive que ir embora. Aí quando foi esta semana, Deus deu vitória e a transferência. Fui lá em Limoeiro do Norte, vamos para o cartório. Lá no cartório, rapaz, aqui só atende para o agendamento. Entra no site aí do cartório. Eu fui no outro cartório que eu já tinha feito abrir firma, né? Aí no outro cartório, não, aqui tá sem selo para autenticar isso aí, não tem. Foi pro outro cartório, eu tinha 2 na cidade lá, na cidade ali da irmã ali. Foi no norte. Aí, outro cartório, rapaz, aqui é agendado. Nem a porta ele abriu. Tem que entrar no site, agendar. Aí eu entrei no site, só tinha pro dia 13. Aí subiu assim aquela sangue, aquela raiva. Eu pensei, rapaz, eu vim de Maranguape pra cá, resolver esse puxo aqui, eu tenho que voltar pra mim. Não, faz alguma coisa, não, eu vou ver se eu encaixo aqui e tal. Esperei para 2 horas da tarde. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Esperei, dei certo aí, assinei, glória a Deus. Resolvido o problema. Glória a Deus. Eu estava preocupado muito tempo com isso. Resolvido, louvado seja o nome do Senhor. Segundo problema, tudo é financeiro, né, irmão? Porque isso aí é bucho também. Eu tinha pegado uma Kombi do meu cunhado. E aí, o pastor Roberto Carlos, do Ancuri, tinha um som lá. Disse, pastor, esse som é meu, estou precisando de dinheiro, precisando de umas coisas aí. Comprei esse som, pastor. Quanto é? É 5 mil. Fala, Jesus. Então, mesmo na época da pandemia ainda, da primeira, a pandemia. Disse, pastor, eu vou lhe dar essa Kombi aqui por 8 mil reais. Eu lhe pago 5 mil do som, você me paga 3 mil aí. Passar para um rapaz que é o que fala. Tá certo. E ele com muito esforço me deu 500 reais. Depois de um bom tempo deu 500. E aí os 2 mil ficou preso. Meu Deus, o cara querendo dinheiro lá, e problema. E quando foi esta semana, o pastor colocou a Kombi à venda, ele gastou, ajeitou as coisas lá. E ele veio transferir logo também o carro para o nome da outra pessoa. Tirei logo o nome do meu cunhado, transferi logo outro carro, tudo direitinho. E ele me passou o restante, os 2 mil reais. E aí eu paguei também a dívida aí. Louvado seja o nome do Senhor. Mais livre de um problema. Nós passamos por tantos problemas, né, irmão? Mais um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu estava meio aperreado aí, como diz o cearense, com algumas situações, algumas dívidas. Quem é que não entrou em dívida esses dias? Quem é que não está devendo depois dessa pandemia? Quem foi que não entrou no cartão de crédito? Quem foi que não houve tudo isso? E aí eu peguei a minha moto, eu coloquei à venda. No mesmo dia, na mesma hora, um irmão ligou para mim, quanto é a moto? Falou X tal. Eu vou comprar, pago a moto. E aí eu paguei algumas dívidas, fiquei livre. Eu tenho um pavor a ficar devendo. Não gosto de dever nada. A Bíblia diz, a ninguém devas nada, a não ser o amor. Então o amor é uma dívida. Eu tenho que amar, nem que esse indivíduo me ame, fale mal de mim, mas eu tenho que amar ele. É uma dívida, é um mandamento, né? Então a ninguém devais a não ser o amor. E aí paguei algumas coisas, como eu fazia entrega da loja, na moto, para não ficar a pé, e como o meu entregador não é habilitado, e aí eu comprei uma chinerazinha para ele fazer as entregas aí, e deu tudo certo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Problema menos. O outro é de saúde.
Já há alguns meses, os irmãos até receberam, né, algumas quinta-feiras não pude dar doutrina. Eu estava dando um check-up aqui na boca, indo para a odontologia, para o médico, dei uma ajeitada aqui, deu uma limpeza, tá, um trato, né? Para melhorar. O pastor Eduardo também fez um trato aí. Sempre é bom, algum tempo aí, 48 anos, dá um trato bem legal. E já havia uns meses, 3 meses, dando uma ajeitada, né? Obturando um, extraindo o outro, tirando o que não presta, ajeitando e tal, modificando. E essa semana, graças a Deus, eu concluí toda essa etapa aí. Quinta-feira eu não pude vir porque eu tinha extraído aí o dente, mas graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. E eu quero deixar esse testemunho como algo de fé para os meus amados irmãos. Acreditar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele é bom e maravilhoso, e é Ele que cuida de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Ele cuida de nós. Para por aí? Para não, tem muito mais ainda, mas o Senhor vai trabalhando devagarzinho, não precisa cuidar tudo de uma vez não, né? Estamos orando pela pastora Rocilda, logo Deus vai dar vitória também, uma grande vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Outra questão que já foi acionado aí, é porque esse carro bendito aí, essa Hilux, na época, ela foi R$75 mil. Eu tinha um Export preto, no valor de 25, eu dei ele por 15, depois dei mais 5, 20 mil, então 75 eu fiquei devendo R$50 mil na Hilux. Vamos financiar, vamos, ficou 48 de R$2.020. 50 mil foi para 98 mil financiado. Se você for financiar carro, você vai pagar o dobro, viu? Dobro. E aí devagarzinho, pagando e tal, chegou a pandemia. E aí, nada. Vendendo pouco produto, a igreja deixou de dar o dízimo e não me pagava mais o eto. Eu fiquei sem dinheiro. Eu fiquei só, meu Deus, orando. Atrasei 1, 2, aí não dá mais não. Coloquei numa revisional, falei com o advogado e tal. Pastor, a gente vai abater aí R$30 mil aí. Eu quero que você quite ela com 18, 20 mil. Amém, vamos lá, né? Junte dinheiro. Eu, tá certo, como é que junta? Às vezes essa semana ele ligou, pastor, tem quanto aí para nós começar pro banco? Peguei esse dinheirinho aí da moto e outras coisas, mas tem 7 mil aqui. Vou para pagar na hora, paga. Aguarda aí que eu vou conversar com o banco. Eu quitar uma dívida de 57 mil com 7 mil é coisa do céu. Então, estou orando aí, tá certo? Orando para Deus abençoar lá. E cada irmão me dá R$1.000 aqui. Tem quantos aqui? Dá certo, vai dar certo. Em nome de Jesus. Dá certo. Glória a Deus. Estou orando pela tua vida. Viu? Glória a Deus. A minha bênção depende da tua bênção. A tua bênção depende da minha bênção. Então vamos orar ao Senhor, cada um. Deus abençoe a tua vida poderosamente no nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vimos aqui, meus amados irmãos, a vida de Adão nesse texto que foi lido. Nós vemos aqui como era a vida deste homem, do primeiro homem sobre a terra. Deus o criou, plantou um jardim, colocou ali um rio com 4 braços, e aí ele disse que numa das áreas havia ouro, muito ouro. Adão estava totalmente cercado por árvores boas, de bons frutos, tinha uma boa comida, uma boa alimentação, de ouro, de ônix, ou seja, ele estava totalmente provido de toda a riqueza, de abundância que Deus tinha colocado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quando é que chegou então essa miséria, essa pobreza na vida do homem, na vida do ser humano? Queridos, Deus ele criou e plantou, ele fez tudo. A pobreza chegou ao homem quando Satanás o atentou, quando Adão e Eva trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo. E aí nós vamos ver isso. Continue com a Bíblia aberta, Gênesis capítulo 3, não fecha a Bíblia não. No capítulo 3, o versículo 9, olha o que o Senhor vai dizer aqui, ó, como é que ele diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha para o irmão do teu lado e diz aí: tu está onde, irmão?
está indo por onde? Está se desviando do caminho reto, irmão. Vigia. A primeira pergunta que Deus fez a Adão: tu está onde? E aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava, não estão com a Bíblia aberta, não estão me acompanhando, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Primeira coisa, aqui começou a maldição da miséria sobre o homem. Quando o homem se escondeu de Deus, quando nós nos escondemos de Deus, alguma coisa ruim pode acontecer conosco, porque nós não estamos mais sob a cobertura espiritual de Deus. E quando nos escondemos de Deus, Satanás pega uma brechinha para trazer desgraça para a nossa vida. Quando quiser seguir, quando ele quis seguir os seus próprios caminhos, quando ele se afastou da glória de Deus, começou o problema na vida dele. Quando nós nos afastamos de Deus por causa das situações do problema, seja o que for, e queremos seguir os nossos próprios caminhos, alguma coisa pode acontecer. Então, meu amado irmão, igreja do Senhor, vigie, tem cuidado, não se esconda de Deus, não se afaste de Deus, se aproxime de Deus, para que a bênção do Altíssimo possa estar sobre a sua vida. Adão, ele perdeu toda a abundância, ele perdeu a riqueza, a fartura, e perdeu algo muito importante. O que, pastor? A comunhão com Deus. A Bíblia diz que no crepúsculo da noite, ao entardecer, 5 para 6 horas, Deus ia lá no jardim, colocava uma pedra, se sentava nela, Adão se sentava na frente de Deus, noutra pedra, e começava a conversar. Aí a Bíblia diz que a glória do Senhor, a áurea é aquela bola redonda que tem na cabeça dos anjos, é uma áurea. Aquela áurea cobria todo o jardim com a presença de Deus, a santidade, o temor, a alegria, a satisfação total. O preenchimento do homem de Adão estava completo, porque ele estava ali na presença de Deus. E aí eles começavam a conversar. A Bíblia diz que Deus se alegrava em Adão, Adão se alegrava em Deus, mas por causa do pecado, ele perdeu esta glória, esta áurea, ele perdeu a presença de Deus e foi expulso do jardim. Perdeu a comunhão. Então, quando Adão ele deu ouvido a Satanás, a glória de Deus se foi. E aí ele reparou e viu que estava nu. E aí ele passou a ter agora o quê? Um corpo de pecado. E por causa do pecado veio também a pobreza, veio também a miséria, a falta, a doença, a enfermidade, a vergonha, a humilhação. Tudo isso na vida dele, porque ele perdeu a glória, ele perdeu a comunhão. E a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, toda a raça humana foi destituída, separada da glória de Deus. O pecado original, ele afetou toda a humanidade, como diz a palavra em Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. Por causa de Adão, nós perdemos a graça. Por causa de Adão, nós somos pecadores, nós somos rejeitados. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E agora, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a graça do Senhor veio sobre nós. Você está aqui, é pela graça de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Você está aqui, é pelo charisma, é pela graça, é pelo dom de Deus.
Aleluia. Vai dando glória aí, porque eu não posso gritar muito não. Não é pelo grito não que a gente vai ser ouvido por Deus. É pela comunhão, é pelo quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. Como quebramos essa sequência de necessidade? Como quebramos, expulsamos essa miséria, essa pobreza? Quando nós ouvimos a verdade. A fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus a verdade. A Bíblia diz a tua verdade. Esta é a verdade. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aí nós passamos até o direito de reinar em vida com Ele. Através de Jesus Cristo, nós tivemos restaurados a glória e o direito das riquezas e das abundâncias que Deus tem para a sua noiva, para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da queda de Satanás, ele passou a agir na carne do homem. Por isso que o homem é carnal. Ele tem uma parte carnal, pecadora, mas ele tem uma parte espiritual. O louvor que os jovens cantaram aqui, a carne, o espírito, a guerra, a batalha, o mal que eu quero fazer, eu não deixo de fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aí eu faço o mal. Então essa guerra dentro de mim, essa batalha dentro de mim, por causa do pecado, agora habita também este mal dentro de nós. A guerra espiritual, a carne e o espírito. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não faça o que queres. Quantas vezes eu não quis fazer o mal, mas acabei fazendo? Quantas vezes isso passou na sua vida? Isso pode trazer frustração, pode trazer desânimo. Enquanto Adão fazia o querer de Deus, ele estava revestido e toda a abundância o cercava. No momento em que ele deixou de obedecer a Deus para obedecer a Satanás, ele deixou de viver no espírito para viver na carne. A dor, a pobreza, a fome, a miséria bateram na porta da sua vida, e agora a partir de então ele é expulso do jardim e vai agora comer do suor do seu rosto. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:3, a palavra do Senhor diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Somente o Espírito Santo pode abrir a mente do pecador, irmão, porque ele está cego. Ele não enxerga. Você diz, está aqui, ó, está aqui, está dizendo aqui, mas ele não entende, não enxerga. Por quê? Porque ele está cego espiritualmente. Ele não entende. Somente com a luz da palavra de Deus, do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que ele vai entender. E foi essa graça que nos alcançou. O inimigo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para eles não poderem mais enxergar. Está cego o entendimento. Mas a Bíblia diz no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, e tudo que nela contém, mundo, os que nele habitam. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. Meus amados, o mundo que Satanás comanda é um sistema pecaminoso, pervertido, maldoso.
E quando Adão, que tinha domínio e riqueza, ele apertou a mão do diabo, ele fez uma aliança com Satanás, ele perdeu o que Deus lhe dera, e aí ele ficou definitivamente preso a este mundo, a este sistema. As perdas, a pobreza, as doenças, as enfermidades que fazem parte deste mundo de perdição, não é para fazer mais parte da vida do salvo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquele que aceitou Jesus, agora Cristo habita nele, e a bênção do Altíssimo recai sobre ele. Embora ele passe luta, problema, muitos reveses da vida, mas ele não perde, ele não está só, porque Jesus o comprou com precioso sangue, e ele garante a vitória da sua noiva, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E aí, Deus continua dizendo, abre a sua Bíblia, Gênesis 3:16. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu, só a mulher agora, para o teu, isso, e ele te, mas a irmã fica triste com isso, viu? E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a, desde esse momento a terra ficou amaldiçoada. Porque aqui tem um vulcão, porque aqui tem os tsunami, porque aqui tem as labaredas de fogo, os terremotos, maremotos, as nuvens de poeira. A terra está amaldiçoada por causa do pecado do homem. Ela tem um período de existência, até onde a Bíblia diz que o Senhor vai renovar tudo. Porque essa agora, ela está sobre essa maldição. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. 60, 70. O pastor fez 70, foi 69. Canseira, fadiga, enfado. É só o que tem. O que se passou aqui? Deus, ele havia determinado que Adão não tocasse naquela árvore, mas ele tocou. Por que ele tocou? Porque ele foi induzido por Satanás. Vou dizer, nem que foi pela mulher dele, foi por Satanás. Ou seja, Adão deixou a verdade para se aliar à mentira. Não foi isso que ele disse que no começo foi? Mentira. Pode comer. E é aqui que está o segredo. Toda pessoa que se alia à verdade e deixa a mentira, vai ser abençoado, vai ser próspero. A bênção do Altíssimo vai estar sobre ele. O sistema mundano de Satanás, ele tem suas glórias, ele tem o seu apogeu. Quantos artistas de Hollywood, quantas atrizes, quantos modelos não chegam no auge, mas quando chega lá, bota uma corda no pescoço, dá um tiro na cabeça, porque não tem mais sentido. Ela chegou onde tinha que chegar, mas ela continua vazia do principal, daquilo que preenche a lacuna de Deus.
riqueza, fama, sexo não preenche o vazio que o homem tem, que é preenchido por Deus. Na terra, quanto mais o homem tem, mais ele quer. Ele não se sacia, não preenche. Por quê? Ele é preenchido por Deus. E aí ele rejeita, ele coloca no lugar de Deus a riqueza, a fama, o prazer. E ele deixa Deus de lado. Então, nós vemos aqui, o que foi que Satanás disse para Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Satanás, ele possui reinos e riqueza nessa terra. Agora aqui, uma revelação bem quentinha aqui para nós. Como servo de Deus, nós temos o direito de receber de volta o mundo de riquezas dos quais Satanás se apropriou. Ele foi dar a Jesus que não era dele. Reinos, nós lemos um versículo anterior, Salmo, pertence tudo a Deus. Pertence tudo a Deus. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ó: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Olha, para trabalhar, alimentar bem, comprar sua carnezinha, final de semana descansar, né? Trabalhar no seu serviço. Ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo assim: também vi que isto vem da mão de Deus. O trabalho foi Deus quem deu, irmão. Para você trabalhar, comer do suor do seu rosto, se sustentar. Ele diz assim: pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Olha aí, sabedoria para saber trabalhar, conhecimento para saber entender as coisas, e alegria, irmão. Não permita Satanás roubar a tua alegria, ficar triste por causa de coisa, de pessoa, de situações, de decepções. Não deixe ele roubar a alegria, não. Deus nos fez para ser um povo alegre debaixo dessa terra. E ele diz assim: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Olha aí, meu irmão. O cara trabalha, junta e monta um monte de riqueza, aí pá, morre. Ficou para quem? Para outros. E Deus vai dar a quem? Aqueles honestos. Deus vai dando, Deus vai repartindo. Também isto é vaidade e aflição de espírito para o pecador, diz a Bíblia. Então nós vemos aqui, querido, revelação na palavra de Deus. O mundo de glória e riqueza que Satanás ofereceu a Jesus, na realidade pertence a Deus. Deus não fez tudo o que está na terra para os filhos do diabo gozarem, para os demônios desfrutarem. Não, Ele criou todas as coisas para que os seus filhos desfrutassem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? As bênçãos de Deus é para o seu povo. Nós somos uma nova criação, uma nova geração. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, a maioria do povo de Deus, ele sente medo de tocar nessa verdade, tem medo de falar sobre isso, porque ele acha que isso é soberba. Com isso, muitos estão perdendo e vivendo em miséria. O nascido de Deus, ele tem direito a viver naquele nível de vida que Adão vivia antes dele apertar a mão de Satanás. Ele vivia na abundância, na provisão, na glória, na unção. Nós também podemos viver, porque a Bíblia diz que o melhor dessa terra Deus preparou para o seu povo. Receba aí.
É uma palavra profética para a tua vida. Quando Deus criou Adão, Ele fez uma aliança com Adão. Deus, Ele trabalha com propósito. Trabalha com aliança. Aliança é pacto. Aliança. Compromisso. Aí o Lucas aí agarrado com a minha filha aí, ó. Se fizer, estão fazendo uma aliança. Casamento. E viver um para o outro. Eu, quando olho para isso aí, meu Deus do céu. Eu tô dando curso de noivo para eles. Toda segunda-feira. Já dei muito curso de noivo aqui, já fiz muito casamento. Mas eu olho assim para eles, a minha filha. Nós estamos na terceira aula. E o bicho vai pegar, viu? Mas louvo a Deus pela vida deles, oro por eles. Essa aliança de firmar, se concretizar, em nome de Jesus. Quando nós estamos lá, quando nós iniciamos a nossa palestra para eles, nós oramos, pedimos a bênção do Senhor, e aí mostramos algumas verdades. Semana nós falamos para eles, para não ter uma expectativa do casamento, quais são as expectativas deles, né? Trabalhando essa questão de noivado, de casamento, de casa, é o que o curso de noivo traz. E aí nós estamos passando isso para ele, falando dessa aliança. Deus, quando Ele opera com aliança, com acordo, com regras. E Ele estabeleceu uma regra com Adão. Se você for ver em Gênesis, já que você está com a Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 16, ele diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, uma regra, fez uma aliança, e disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerá. Deus deu uma regra, Deus fez uma aliança com Adão, Deus deu uma regra, uma norma, que se ele fizesse aquilo, se ele quebrasse a ordem, ele ia morrer. Morte espiritual, sair da presença de Deus. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, todo mundo vai morrer por causa de Adão. Existe a morte espiritual, você está vivo, mas está afastado de Deus, está morto espiritual. E existe a morte eterna, que é eternamente separado de Deus. E ele está dizendo aqui: se você comer, você vai morrer. Essa morte aqui é espiritual. Adão morreu para Deus, espiritualmente. Estou indo para fora do jardim. Então o inimigo, ele induziu Adão e Eva a quebrarem as regras que Deus havia estabelecido. Por isso eles foram punidos. Toda regra quebrada, mandamento quebrado, há uma punição. Eu sempre digo, todo pecado é perdoado, mas as consequências, não. E todo pecado tem consequência. Deus disse para Adão: não coma, porque no dia que comer você vai, é a consequência, vai morrer. É a consequência do pecado. Deus perdoou Adão, a consequência não, expulsou ele do jardim, morreu espiritualmente. Davi diz que quando ele expulsou, ele pegou um anjo e colocou na mão do anjo uma espada fumegante. Não passava nada, nem soca pelo anjo. Estava lá, ele estava guardando o jardim, guardando a árvore da vida, para que ninguém pudesse comer da árvore, porque senão ia viver eternamente. E aí o inimigo induziu isso, a quebrar esse estabelecido. Por isso eles foram punidos. E aí em Gênesis, no capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Tem alguma irmã aqui que gosta de cobra? Tá queimado e tostado. Foi a inimiga número 1 da mulher. Ela era astuta, a cobra, maliciosa. Aí Satanás se possuiu dela. É assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha aí. Pegou a verdade de Deus e transformou em mentira. Não, tu não vai morrer não, besta. Morrer não. E aí ela foi induzida e caiu no erro. Deus, ele estabeleceu na sua primeira aliança com o homem estas regras. Regra de prosperidade, de abundância, de manutenção, de abundância. Sim, porque não é só ter num certo período e depois não ter mais. Deus quer que tenhamos sempre. Deus quer dar abundância, mas quer fazer a vida ser também permanentemente estável, de abundância. A primeira regra de Deus estabeleceu, dizia: tudo te pertence, menos aquilo que é meu, aquela árvore lá. Ou seja, há uma parte da nossa vida que não nos pertence. Deus disse a Adão: eu te darei tudo e tu só me darás uma coisa. O que, irmão? Obediência. É só o que Deus queria de Adão. Obediência. É só o que Deus quer de você. Obediência. Tudo que está aqui é teu, mas não toques naquela árvore. Quando ele desobedeceu, o que aconteceu? Morreu. Sofreu as consequências. Ele perdeu. Agora, como Deus mostra que é possível voltar ao estado primitivo da bênção e da prosperidade, o Senhor faz uma segunda aliança, só que agora é com Abraão. Abraão, a segunda aliança. Se você for ver em Gênesis capítulo 17, mais na frente um pouquinho, versículo 1, Gênesis 17 primeiro, vamos ler juntos aqui, vamos? Me acompanha, abra a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 17, bem facinho, bem rapidinho, Gênesis capítulo 17, versículo 1, quem é bom de Bíblia aí? Letícia. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Foi Abraão que apareceu ao Senhor ou foi o Senhor que apareceu a Abraão? O Senhor que apareceu a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha aí, irmão, que promessa de Deus para Abraão. Note aqui uma coisa: qual o fato que levou Deus a fazer uma aliança com Abraão? Foi Deus quem procurou Abraão para essa aliança. Por quê? Qual o motivo? Capítulo 14, volta a página, capítulo 14, versículo 19. Nós vamos ver aqui o motivo de Deus ter feito esta aliança com Abraão. E aqui o bicho vai pegar, viu? A carapuça vai cair na cabeça de muita gente agora. Gênesis 14, 19. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Quem é que está abençoando Abraão aqui? O próprio Deus. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
que possui os céus e a terra. O que é que Deus possui? O céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o quê? Dízimo de tudo. Nessa passagem aqui, Abraão foi brigar com 5 reis. E Deus deu vitória a ele. E ele despojou todos os bens dos reis. E ele pegou de tudo que ele despejou, ele tirou 10% e deu para Deus. Como? Melquisedeque apareceu na vida dele. Melquisedeque é uma figura de Cristo. Lá ele não tem genealogia, não sabe de onde veio nem para onde foi, e o homem sumiu. E aí Abraão deu o dízimo tudo a ele. Então, antes de Deus fazer aliança com Abraão, o que foi que Abraão fez? Ele deu o dízimo. Meu querido, quando uma pessoa, ele obedece a Deus, e ele não toca naquilo que pertence a Deus, a consequência é esta. Gênesis 24:1 diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. A sua velhice, a bênção do Senhor acompanhou Abraão até a sua velhice. Primeira, segunda, terceira, quarta geração de Abraão. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, e eu tenho me esforçado para ter a bênção de Deus na minha vida. Bênção de Deus não é sinônimo de riqueza, porque eu não sou rico. A bênção de Deus é algo muito mais prazeroso do que riqueza. Riqueza se acaba, enferruja, o ladrão rouba, mas a bênção de Deus não. Eu quero a bênção de Deus para a minha vida, a bênção de Deus para minha filha, os meus netos, os meus bisnetos, que a bênção do Senhor alcance as nossas vidas. Preste atenção ao que o Espírito Santo te vai dizer por intermédio do teu pastor. O dízimo foi estabelecido com um propósito. Qual é o propósito? Restaurar a abundância de Deus no homem, que foi perdida por Adão quando ele se aliou a Satanás. E o propósito do dízimo aqui é restaurar. O dízimo é a chave que restaura a abundância que foi perdida. Foi assim que Deus ordenou. A partir de Abraão até os dias de hoje, passou a ser o fruto do trabalho. E eu vou dizer mais: o dízimo tira a maldição da pobreza, quebra as necessidades, as faltas. E eu vou mais uma declaração, que isso é sério. A pobreza é um espírito maligno. Expulsar o espírito de pobreza, de miséria. Deus não quer nenhum dos seus filhos debaixo desse espírito de Satanás. Ninguém nunca teve coragem de falar isso, mas é a verdade. Tem que ser dita. Agora Deus abençoou Abraão, mas como disse que a bênção passaria às gerações seguintes, também ele abençoou a Isaac, o seu filho. Gênesis 26, versículo 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira que já havia nos tempos de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não desças aonde, irmão? Egito é sinal do mundo, é sinal de aliança com Satanás. Eu estou dizendo: não faça isso. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras, e eu confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Aleluia! Você está entendendo, meu irmão, essa profecia, essa bênção? Deus está dizendo que vai abençoar Isaac por amor a Abraão. Não desça ao Egito, não saia da casa do Senhor, fique no lugar de receber a bênção. Eu vou te abençoar,
Aguarda. Ele estava dizendo que estava aqui fome na terra. Teve uma grande fome na época de Abraão. Ele teve que descer. Agora era na época de Isaac. Mas mesmo diante da fome, Deus está dizendo: eu vou te abençoar e não vai faltar na tua casa. Nós podemos viver uma pós-pandemia, um momento de crise financeira, uma situação difícil, mas neste momento Deus vai mostrar que está com o seu povo. Ele não vai deixar faltar. Deus disse: não desça ao Egito. Isaac, ele ia cometer o maior erro da sua vida, e ele seria novamente como se aliar a Satanás, como Adão fez. Isaac, ele ia cair no mesmo erro de Adão. Mas Deus disse: não faça isso. Não caias nesse erro. Eu fiz um juramento a teu pai, e eu vou continuar contigo. Quem fez aliança com Deus aqui? Quando você aceitou Jesus como Salvador, você fez aliança com Deus. Jesus é a aliança, é o intercâmbio, é o mediador, uma nova aliança. Aí Deus diz no versículo 11: e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher vai morrer. Quando ele chegou lá, Gerar, era sua esposa, era formosa, ele disse: ó, diz pro pessoal aí que tu não é minha esposa não, tu é minha irmã. Porque se tu disser que é minha esposa, eles vão me matar e vão ficar contigo. Aí o rei mandou trazer aquela mulher e tal. Mas só que um servo viu, tá que acariciando. Ixi. Ficou no ouvido do rei: ó, é irmã dele não, a mulher dele. Aí Deus deu um sonho pesado para o rei de Gerar. E no sonho ele viu o seguinte: se ele tocasse naquela mulher, todo mundo ia morrer ali. Quem é de Deus é guardado, irmão, é protegido. Louvado seja o nome do Senhor. Não toque naquilo que é de Deus, não toque naquilo que é sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o rei mandou chamar Isaac e disse: rapaz, tu disse que é tua irmã, é tua mulher, rapaz, tu ia trazer maldição sobre nós. O que é que tu quer aqui? Ah, disse que deram gado, deram fazenda. Olha, o homem estava pobre, no outro dia estava rico. Por quê? Deus disse: eu vou prosperar você. Não entenda como, não queira saber. Eu vou agir, providenciar. Eu vou tirar de quem tem para te dar. Aleluia. E aí o versículo 12 diz: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Ele plantou um caroço de milho, deu 100 caroços. Ele tinha uma ovelha e multiplicou-se grandemente o seu gado, o seu rebanho, porque o Senhor o abençoou. Levanta a mão nessa noite, eu quero profetizar na tua vida. Deus vai te dar bênção. Saia daqui hoje com a bênção do Altíssimo. A bênção de Abraão também é para nós. Pela fé nós somos filhos de Abraão. Aleluia! Então o que Deus mostrou aqui, apesar da fome, apesar de todas as circunstâncias contrárias, no momento em que ele dizimou, ele colheu. Isto chama-se abundância de Deus. Mas Deus não quer só ficar na abundância. Você tem que acreditar nisso, querido, porque o versículo 13 disse: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer isso? Crescimento permanente da bênção de Deus. Não vai ficar só nisso não. Deus vai continuar a aliança dele com a tua vida. Aleluia. Aí também Gênesis 28, versículo 20, versículo 2, vamos terminar, diz assim, ó: fez também Jacó um voto e disse. Quem era Jacó? Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Isaac, filho de Abraão, Deus fez aliança com Abraão.
Agora Isaac, filho de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Olha aí. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu darei o dízimo. Jacó sabia disso. Jacó conhecia a aliança do seu avô. Jacó conhecia a aliança de seu pai. E agora ele continua na mesma aliança. A bênção do Senhor perpetuando. E em Gênesis 30 e 43, olha o que a Bíblia diz: e o homem que tornou-se mais rico e mais, teve rebanhos, teve servas e servos, camelos e jumentos. Não é que o cara vai indo com a mão desabanando, perdido, fugindo, com medo, e agora ele volta rico, 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 rico. Como é que isso acontece? É a bênção, irmão. As pessoas vão dizer: rapaz, como é que pode? Ele era assim, sim, e agora está desse jeito. É a bênção do Senhor. Levanta a tua mão e diz: a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Abraão ficou rico, Isaac ficou rico, Jacó ficou rico. O que aconteceu? Eles creram na aliança que Deus estabeleceu para restaurar o que o homem perdeu com o pecado de Adão e Eva. Todo cristão que honra a Deus, ele é honrado. Honra ao Senhor, diz Provérbio, que você vai ser honrado. E a bênção parou com os 3 patriarcas? Nananina, não. Chegou aonde? José, bisneto, Abraão, Isaac, Jacó, José. Olha o que a Bíblia diz aqui, no Gênesis 39. José foi levado ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha, irmão, a bênção do seu bisavô, tataravô, sei lá, estava sobre ele. Mesmo sendo escravo, José prosperou. O que isso quer dizer? Algumas pessoas estão trabalhando em lugares que são verdadeiras escravidões, um andacoto da vida, um maro da vida, sei lá. O chefe é difícil, os diretores são cruéis, sofre ameaça constante de despejo no emprego. Mas uma coisa eu tenho certeza, não importa, ninguém pode mudar a aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão. Ninguém pode quebrar a aliança que Deus fez com você. Ninguém pode impedir a tua prosperidade, mesmo em condições de dificuldade. Você quer saber por quê? Porque o dízimo também que você dá, que você devolve, é exatamente o que quebra o espírito de miséria e faz você prosperar, porque você está em obediência à palavra de Deus. Aleluia. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, e se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Depois diz o versículo 11 e 12, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados. Aleluia. Tem muita coisa aqui ainda, mas eu vou finalizar. Isaac prosperou quando havia muita fome. José prosperou quando era escravo.
você se sente escravo de alguma coisa, de algum sistema a respeito disso, está quebrado na tua vida esse espírito de miséria no nome de Jesus Cristo, e você vai receber na tua vida a bênção do Altíssimo. O Senhor fez uma aliança com você, você fez uma aliança com Deus. Havia fome nos dias de Abraão, havia, Deus o prosperou. Havia fome nos dias de Isaac, havia, e Deus o prosperou. Quem era Jacó? Era um paupérrimo, pobre de maré, não tinha nada, usurpou a primogenitura do irmão, não tinha nada, bolso vazio. Mas Deus disse: por causa daquilo que eu jurei a Abraão, o teu avô, e ao teu pai, a Isaac, eu vou abençoar a tua vida. Havia dificuldade na época de José, havia, mas Deus prosperou. Agora Deus diz aos descendentes de Abraão, por fé, que são nós, eu e você, e são aqueles que confessam Cristo Salvador, a bênção do Senhor chegou. A bênção do Senhor chegou em nossas vidas. Isto é verdade, porque em Malaquias 3:6 o Senhor diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É por causa da bênção do Senhor. Mesmo com toda a crueldade que existe na sociedade, mesmo com todas as situações negativas neste mundo, Deus vai abrir as portas do céu, vai abrir aqui, vai abrir ali, vai mandar de um lado, vai mandar de outro. Deus fez com que os patriarcas, faz também conosco. O dízimo é a porta que nos faz entrar nesta aliança de abundância. Deus, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3:18: pobreza e afronta sobrevém aos que rejeitam a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, e a bênção do Senhor está sobre nós, meu amado igreja do Senhor. A pobreza e a afronta só sobrevém ao que rejeita a instrução, aquele que diz: eu não aceito isso. Agora, aquela pessoa que vive na pobreza, na afronta, e aprende a prática da verdade, ele pode começar até com 50 centavos, que Deus vai manifestar a sua vida, e ele vai ser honrado. Deus não falha, ninguém pode nos tocar. Tocar em um de nós é o mesmo que tocar na menina dos olhos de Deus. Aleluia! No Salmo 35, Deus diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm pureza, prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se compraz, Deus quer que você tenha. Deus, pelo seu divino poder, nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida. Isso quer dizer saúde, bens, paz, abundância, felicidade na família, marido, com a esposa, todas as coisas que conduzem à vida, a piedade. Agora, como essas coisas chegam? Pelo conhecimento completo da verdade, daquele que nos chamou para a sua gloriosa virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Assim como o Senhor era com José, mesmo na escravidão, debaixo do jugo feroz de Faraó, na prisão, não importa, Deus também é contigo. Diga amém. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que você for fazer, Deus vai abençoar e vai prosperar. Diga: eu creio. Receba isso, meu irmão. O espírito da falta, da necessidade está sendo quebrado. O espírito de miséria está sendo quebrado dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Não rejeita a instrução, pois assim a afronta e a pobreza vão sair da tua vida. Deus abrirá portas para você, fará os seus negócios prosperar. Ele vai criar oportunidade, porque é o divino poder que faz isso, não é coisa do homem. Deus vai aplanar, fará com que o teu deserto se torne lugar de flores, fará o teu ermo ser produzido, em vez de
Deus te dará uma veste de louvor e de alegria. Acabou o cativeiro na tua vida. Diga aleluia, glória a Deus. Eu creio, adore ao Senhor. Acabou o cativeiro na tua vida. Está quebrado toda afronta, toda miséria. A honra de Deus está sobre a tua vida. Diga, eu creio, eu recebo. Agora nós vamos viver estas verdades, porque esta verdade de Deus, Deus é o Deus de surpresa, meu irmão. Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender. Diga, eu creio, eu creio. Deus tem surpresa para você, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é surpresa. Vamos viver essas verdades, porque essa verdade de Deus. Deus é Deus de surpresa. Prepare-te para o melhor. Ainda em 2021, Deus vai te honrar nessa terra. Aleluia! Nós ainda temos o mês de outubro, novembro e dezembro, onde Deus vai te coroar com bênção, vai mudar o cativeiro, vai mudar a tua história. Mesmo que você esteja debaixo de uma crueldade, de um salário mínimo, momentos difíceis na tua vida, Deus não falha. Comece a ver os rios de água viva fluindo para a tua vida, fluindo para a tua casa. Deus não falha. Começa a ver isso, começa a sentir a boa perspectiva chegando, as boas oportunidades. Deus vai fazer uma aliança contigo. É teu direito, é tua herança. Se você crê e acredite, levanta a tua mão e começa a adorar o Senhor. Começa a receber, começa a glorificar.